Fala pessoal, canal do Bicho Solto. Hoje vou começar a série, né, Bicho Solto Entrevista, como eu tinha prometido. Não vai ter um tema, como não tem tema, vai ser pessoas que eu conheço, seja na estrada, seja no dia a dia, amigos pessoais, como no caso de Elias aqui, que é um amigo meu de muito tempo. Inclusive foi através dele que eu entrei na ortodoxia, sou cristão ortodoxo. E Elias, ele é um cara muito sui generis, porque ele nesse momento ele está para ser padre, né? Tá seminarista na Rússia. Então eu quero que Elias, como brasileiro, né, a família dele não é ortodoxa, ele não é de origem ortodoxa, explica aqui pra gente, Elias, como é que foi, primeiramente, como que foi esse processo de conhecer a ortodoxia, como é que tu define a ortodoxia para o público brasileiro aí, muita gente que nunca ouviu falar do cristianismo ortodoxo. Muito bem, sem problemas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, a minha história com a Igreja Ortodoxa, ela é de maneira muito simples. A própria ortodoxia, ela acontece de um modo simples. A própria vida ortodoxa, ainda que a ortodoxia possua dentro de sua tradição também uma certa exuberância, a vida ortodoxa é necessariamente simples. E a minha relação com a ortodoxia se deu de um modo muito simples. Ainda quando eu era muito novo, por volta dos meus 13, 14 anos, eu comecei a me perguntar sobre a fé verdadeira, sobre o que seria a verdade, o que seria realmente correto, né? O que poderia ser definido como algo correto. E essa minha busca pelo que era correto, eu me deparei com uma questão. Eu creio em Cristo, eu acredito que Cristo é Deus, eu acredito que Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Messias, é o Cristo, como o próprio nome já indica. E daí me surgiu uma questão: se eu creio no Cristo, por que não estar na única igreja fundada pelo próprio Cristo? Se eu creio que Jesus é o Cristo, por que eu vou buscar uma outra igreja ou grupo religioso que foi uma criação de uma pessoa, de um indivíduo ou de um grupo, como aí no caso do catolicismo romano? Me deparei com essa questão e para mim isso foi muito simples, como a própria ortodoxia é, como a própria vida ortodoxia é, como se sabe que o céu é azul, como se sabe que o sol possui luz. Eu me deparei com a ortodoxia e reconheci nela a verdade, a Igreja de Cristo. E por isso eu, ali com uns 14 anos, já iniciei uma relação com a ortodoxia, né? Uma relação que durou ali dos 15 aos 16 um catecumenato, né? Mas só para te falar uma coisa, nessa investigação até tu chegar à ortodoxia, o que é que te ajudou nisso? Foi pela internet que tu chegou? Depois a conhecer as igrejas? Eu com 14 anos eu já tinha uma ideia assim, bem clara assim, do panorama do cristianismo, né? Enquanto cristianismo ocidental, sim, ali abrangendo o catolicismo romano, seja desde leituras pela internet até por leituras de livro. Eu acho que talvez, ao contrário da maioria dos brasileiros, eu sabia que existia a Igreja Ortodoxa. Não era uma coisa tão exótica. Exótica, não. Eu sabia que existia a Igreja Ortodoxa, assim como eu sabia que existia o protestantismo e o catolicismo romano. E para mim foi desde essa época muito evidente que a Igreja de Cristo era a Igreja Ortodoxa, né? Enquanto você tinha o catolicismo romano como um grupo que fez parte da Igreja Ortodoxa, que fez parte da Igreja de Cristo e saiu, e o protestantismo como um grupo que sai da Igreja Ortodoxa. Então esse panorama para mim ele era muito claro. E por isso não foi tão difícil. Simplesmente eu, ali com meus 14 anos, vi onde tinha uma igreja ortodoxa, né, me dirigi à Catedral Ortodoxa Antioquina, né, aqui de São Paulo, ali no Paraíso, onde o padre Dimitrios, o arquimandrita Dimitrios, fez um trabalho ainda que comigo muito jovem, me deu catecumenato, me deu uma base espiritual e me guiou espiritualmente até os meus 23 anos de idade, que foi quando eu parti para a Rússia e resolvi estudar para a Rússia e me preparar dentro da igreja russa para o sacerdócio. Mas a partir do momento que tu entrou na ortodoxia, ainda adolescente, né, no caso, sim, como que surgiu essa ideia de ser padre, de entrar no seminário? Isso foi algo que foi crescendo? Sim. Ou já desde o começo já tinha aquela ideia? Não,
desde o começo eu não posso dizer, porque em princípio eu era um adolescente que tinha ali o sonho de seguir carreira militar, né? Não sabia exatamente. Chegou a servir o exército? Cheguei a servir o exército um ano, no 20 de ACL, 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, né, em Barueri. Onde conheci pessoas excelentes, tive um preparo muito bom, vindo também dos oficiais que ali encontrei, oficiais e sargentos que me formaram como soldado nesse um ano, né, na Força de Ação Rápida do Exército Brasileiro, militares comprometidos que também me ajudaram na minha própria vida religiosa, porque me ensinaram na prática o valor da resistência, da perseverança, da disciplina, do respeito à hierarquia e do valor da obediência. A ortodoxia, não existe ortodoxia sem obediência, não existe vida ortodoxa sem obediência. E eu acho que na minha passagem no exército eu pude ver o quão, inicialmente, o quão valoroso é a obediência, né? O quanto é interessante isso que o exército muitas vezes, claro que existem falhas, existem problemas, não estou aqui fazendo uma exaltação, de perfeição, não. Mas uma vez um sargento, um homem não religioso, ele falou para mim uma coisa que nós ortodoxos devemos ter sempre em mente. Ele disse: homem não é quem faz o que quer, homem é quem sabe ouvir ordens. Então, a gente teve um problema aqui porque as coisas são espontâneas mesmo e é desse jeito, né? Então tivemos um problema, mas vamos continuar onde a gente parou. Tu tá falando do sargento uma vez, te falou. Sim. Algo que te marcou, inclusive, para a vida, até para a vida espiritual também. Sim, o sargento me disse o seguinte, que homem não é quem faz o que quer, mas homem é alguém que sabe obedecer. E na ortodoxia isso é obediência. Na ortodoxia isso São Siluano do Monte Athos, ele fala que existe uma parede entre o homem e Deus. Essa parede é a vontade própria. O desejo próprio. Porque o desejo próprio, ele é a maior expressão do orgulho. Quando a gente fala do desejo próprio, é como se nós disséssemos para Deus: olha, eu sei o que é melhor para mim. Eu quero isso. Eu sei o que é melhor para mim. E colocamos os dois de lado. E geralmente quando nós fazemos isso é o que nos leva à perdição. Não que nós não possamos ter desejos, mas todo desejo há que ser colocado diante de Deus. Como é que tu poderia definir para o público assim? O que é ortodoxia? Alguém te perguntasse o que é ortodoxia? Como é que tu definiria? A igreja, ela é a comunhão de pessoas nascidas da água e do Espírito, do batismo ortodoxo, do batismo da Igreja de Cristo, da única Igreja de Cristo, e da Crisma, que é o envio do Espírito Santo, sendo essas pessoas renascidas da água e do Espírito, participando, comungando do corpo do próprio Cristo pela Eucaristia. Esse mistério da comunhão de pessoas no Cristo e em Cristo se dá o nome de igreja. Né? O mistério da comunhão de homens, de humanos em Cristo e no corpo de Cristo é chamado de igreja. Né? Essa comunhão, essa assembleia de fiéis participando em Cristo. Que serve para aquilo que tu estava falando, com a finalidade. E a finalidade dessa comunhão e da tradição, da mensagem preservada pelo Espírito Santo nessas pessoas comungantes em Cristo tem uma única finalidade, que é curar o homem de modo que o homem perceba a Deus não como inferno, não como fogo, não como condenação, mas como salvação, cura e paraíso. Essa é a finalidade da igreja. Todos estaremos diante de Deus. Todos. Só que alguns terão ele como inferno e outros estarão diante dele como inferno. Exato. Receberão aquilo como inferno. Eu lembro que uma vez ainda na catequese, quando eu fazia com o meu amigo Elias, ele colocou imagem. Eu gosto muito de trabalhar com essa imagem, que eu acho que fica muito claro para as pessoas. É como você imaginar Deus como uma chama. Sim. Aí você coloca a madeira na chama, ela se extingue. Você coloca o ouro e ele purifica. Sim.
Exatamente. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, exato. Há que se deixar ser purificado pelo fogo divino, pelo fogo purificador. E me diz uma coisa, e a tua experiência tá há quantos anos já na Rússia? Eu tô 3 anos. 3 anos. 3 Como é anos. que tem sido a experiência, assim, tanto espiritualmente, como também, até vamos dizer assim, Muito humanamente, no dia a dia lá? Muito boa. Expressões Muito expressões boa. do país. Já domina o idioma já, né? Sim, Já? sim, sim. Claro, com alguns sim. erros, com algum sotaque, mas consideravelmente eu posso conversar, ler um livro em russo tranquilamente. Olha, é muito bom, é uma experiência muito gratificante. Uma experiência num país ortodoxo, Sim. Você cresceu... Sim. E eu ainda tive a oportunidade de passar meses em diferentes países ortodoxos, como Grécia, Romênia, Sérvia. São países que eu conheço, que amo. Conheceu o Monte Athos. Conheci o Monte Monte Athos. Athos, para quem não sabe quem é ortodoxo, é a Montanha Santa, né? A gente chama Montanha Santa. É uma ilha na Grécia onde só há mosteiros. Sim. 20 mosteiros, né? Isso. E- Por aí, não tenho certeza, mas é isso. E não pode entrar mulheres lá, é só Só mosteiros masculinos, porque na realidade é uma ilha dedicada à única mulher que é a Mãe de Deus. Que é a Santíssima Virgem Maria, exatamente. Então uma ilha já É. milenar, que tem muitos santos, né? Uma história de muitos monges e santos. Sim. Então, Elias teve a bênção, o Sim. privilégio, a bênção de conhecer Sim, o uma Monte Athos. viagem que inclusive o próprio meu irmão aqui, meu amigo André, vamos dizer assim, bancou essa viagem para mim, tá saindo ali. Eu fui até a Grécia e da Grécia até o Monte Athos ele deu essa ajuda, deu esse auxílio para que eu pudesse estar indo até o Monte Athos, né? Então, Mas aí, e fora aí o Monte Athos, você está falando Sérvia, Romênia, Grécia. e... Quer dizer, está conhecendo o mundo ortodoxo vivendo, né? Sim, sim, sim. É claro que a maior lição que eu deixo para as pessoas que vivem no Brasil, e talvez para os ortodoxos mesmo que verão esse vídeo, é que realmente é muito bom você estar num lugar que tem mais ortodoxos. Isso te ajuda, você tem mais gente com o seu mesmo intuito, com um modo de pensar ali mais ou menos próximo do seu, e tudo isso é mais confortável. Mas é importante dizer que o ortodoxo ele não tem um lar nesse mundo. Independente se você é um russo na própria Rússia, um grego na própria Grécia, se falamos de experimentar a ortodoxia com mais profundidade, falamos de sermos peregrinos nesse mundo. E mais do que isso, o mundo ortodoxo deve ser o coração do cristão ortodoxo. Independente do local em que se encontra, o ortodoxo ele deve ter em mente sempre que o mundo ortodoxo, o cristão ortodoxo, deve ser o coração dele. Porque se você viver no Monte Athos e não fizer do seu coração o mundo ortodoxo, você vai viver no Monte Athos como se você vivesse no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Paraíba e por aí vai. Inclusive é bom tu falar isso, né, que nós somos passageiros só nesse mundo, que tem uma... Eu gosto de falar da realidade das pessoas, né, realidade concreta. E tem uma molecadinha, está muito em voga hoje esse negócio de revolta contra o mundo moderno. Sim. Que isso na realidade, isso não tem nenhuma conexão. Existe muita confusão hoje em dia, pessoas inclusive bem intencionadas, mas que pegam uma coisa aqui, outra ali e ficam naquela confusão, perdidos. E na realidade não tem ligação nenhuma com a ortodoxia, é revolta contra o mundo moderno. A ortodoxia, na realidade, é contra o mundo. Exato. No bom sentido da palavra. Você poderia explicar isso aí? Sim, isso é muito bom dizer porque eu penso muito como São Paulo. Eu acho que, em primeiro ponto, toda pessoa que tem algum interesse pela ortodoxia, ela é bem-vinda. Mesmo que o motivo não seja o melhor possível. Agora, cabe a nós, seja pessoas que se preparam para a vida clerical, no meu caso, ou para os fiéis ortodoxos que já vivem na igreja há um certo tempo, esclarecer as pessoas que a ortodoxia, ela não é um combate ao mundo moderno. Ela não é um combate a um determinado país. Né? Ela não é um combate ao capitalismo, ao comunismo, ou ao fascismo. Ela não é, e também ela não é a defesa de alguma dessas ideias. Né? A ortodoxia, como eu deixei bem claro, ela tem uma função, que é a cura do homem, para que esse homem quebrado
tendo o seu funcionamento correto, possa se unir a Deus e perceber Deus como paraíso. Né? Algumas pessoas, e digo essas pessoas que têm interesse pela ortodoxia, a igreja não tem essa questão de levantar alguma determinada bandeira. A bandeira que a igreja levanta é contra o mundo decaído, contra o mundo de pecado. Como é que tu pode definir o que é esse mundo de que... O mundo decaído, a partir do momento que o primeiro homem, o nosso pai Adão, peca, o pecado entra no mundo. E o pecado, ele é pecado por um motivo. Porque o pecado distorce a criação de Deus. E os seguintes pecados da humanidade, de cada um de nós, até os dias de hoje, distorce mais e mais essa criação. Isso é chamado de mundo. E que podemos definir como mundo decaído. É contra esse mundo. É contra esse mundo. Esse mundo que engloba todos os sistemas políticos, todos os pensamentos filosóficos, tudo. etc. É contra o mundo. Tanto é interessante, um grande santo, inclusive, da nossa igreja, Santo Atanásio, contra o mundo. Né? Era um santo que era contra o mundo todo, porque ele era contra o mundo todo, numa época que a heresia devastava o Império Romano. Foi, inclusive, eu peguei inspiração dele, eu coloquei bicho solto contra o mundo ali no canal, mas inspiração de Santo Atanásio, que ele falava que se o mundo for contra a verdade, Santo Atanásio será contra o mundo. Exatamente. É uma frase famosa. Exatamente. Então, é importante ter essa compreensão de que a ortodoxia, ela não é a favor de algo, ela não é a defesa de algo, ela não é uma cultura russa, uma cultura grega. Pelo contrário, essas culturas surgem no contexto de pessoas participantes da igreja. Mas não é a igreja parte de nenhuma dessas culturas. Antes, podemos dizer que talvez essas culturas, em algum sentido, sejam parte da igreja. E não o contrário. É muito bom ter isso em mente. E totalmente independente, inclusive, do que os próprios fiéis e clérigos fazem. Porque muitas vezes nós encontramos fiéis e até clérigos contra a igreja. Sim. Abraçando o mundo e agindo em contrariedade à igreja. A começar por Judas. A começar por Judas. A começar pelo próprio Judas. Né? Que jamais tomemos o que um clérigo, seja um patriarca, seja o mais simples fiel faz, como a voz da igreja. A voz da igreja são sempre os santos padres, de todos os tempos. Desde os primeiros apóstolos, os primeiros santos pais, que são os próprios apóstolos, até os santos atuais, como Serafim Rose, São Justino de Chélia, né, da Sérvia, São Nicolai de Liberovitch, também da Sérvia, São João de Xangai, que é um santo russo, São Inácio Brentianinov, Santo Inácio do Cáucaso, São Teófano Recluso, da Rússia, São Porfírio da Grécia, né, também o próprio São Paícios, apesar de ele não ter se voltado tanto nesse sentido, mas podemos também considerá-lo um santo padre nos seus ensinamentos, nas suas palavras, né? São Sofrônio de Essex, que viveu no Monte Athos, depois viveu na Inglaterra. Desde os primeiros, né, desde os primeiros anos do estabelecimento da igreja, logo após a ressurreição do Cristo e o Pentecostes, até os dias atuais. Os santos padres, sim, são a voz da ortodoxia. Não necessariamente um clérigo será. O é quando repete exatamente o que dizem os santos padres. É interessante falar isso também, que Elias tinha falado, voltando atrás, na questão da obediência, né? Sim. Porque, por exemplo, tem um livro que até muita gente até já leu, conheço pessoas que já leram e nem sabem que é um livro de mística ortodoxa, um livro que foi traduzido muito, muito bonito e muito interessante, que é Relatos do Peregrino Russo. Sim. E tem gente que lê aquilo ali e procura, vou fazer igual. Acha que pode chegar e simplesmente sozinho. Meu amigo, isso é caminho para você ficar maluco. Entendeu? Não é desse jeito. Não é desse jeito. Existe um preparo, existe um pai espiritual, quer dizer, não é assim. A maior lição do peregrino russo, que é ignorada por 90% de quem lê, é a obediência. Porque tudo que o peregrino russo faz na história é em obediência ao pai espiritual. Sim. E o grande valor da história não são os atos dele em si, mas a obediência dele. E o valor de tudo que ele faz está na obediência. É interessante frisar isso. Para terminar, já que não vai ficar muito carregado, mas assim,
O cara tá vendo agora esse vídeo, tal, se interessou pela ortodoxia, nunca ouviu falar antes, se interessou agora. Qual seria, assim, tu que teve essa experiência também, pessoal, como é que tu indicaria ele, assim, a se aproximar da ortodoxia? Qual seria o caminho? Olha, eu acho que o primeiro caminho é você se abrir para a verdade. O segundo ponto é você ter consciência que clérigos e fiéis são falhos. E que se você buscar a igreja, você não deve buscar a igreja como um tipo de grêmio ou de clube onde você vai encontrar pessoas que pensam igual a você ou que são bacanas. Né? Você deve buscar a igreja pela Eucaristia. Você não pode achar a Eucaristia fora da ortodoxia. Isso quer dizer o quê? Que você não tem comunhão com Cristo fora da ortodoxia. Né? Busca a ortodoxia por Cristo. Quer saber o que a ortodoxia diz? Procure os santos padres. Procure um padre próximo a você, um padre que você veja, uma paróquia próxima. Para quem não tem paróquia próxima no Brasil, que infelizmente acontece muito. Olha, o que eu digo é o seguinte, as pessoas têm uma dificuldade não só no Brasil. Na própria Rússia existem lugares que não tem paróquias próximas. Na própria Rússia. O que eu posso dizer é o seguinte, é necessário esforço. Né? Nós aprendemos com o próprio Cristo, né? De que o reino dos céus é ganho à força, com esforço. Pertence aos violentos. É que essa violência, a tradução, talvez a violência dá uma impressão um pouco estranha, mas é no sentido de violência no agir, no ímpeto. Sim. No ímpeto. E é necessário um esforço. Eu entendo que muitas vezes é difícil, mas eu acredito que não é impossível, ainda mais com a internet, entrar em contato com algum padre real, isso é um padre que seja canônico, porque ter barba, usar roupa preta, não significa grande coisa. Ficou aviso aí, porque eu mesmo já tive a experiência desagradável de conhecer alguns fantasiados de carnaval de padre. Né? O cara se fantasia. Sim. Infelizmente o Brasil não se conhece por ortodoxia, o cara se fantasia de padre ali. Isso que é ortodoxo. Diz que é ortodoxo. E as pessoas, muito às vezes bem intencionadas, caem no papo. Então tem que ser canônico. No Brasil, igreja ortodoxa ou é igreja da Polônia, ou igreja russa, patriarcado de Moscou, ou patriarcado de Antioquia e todo o Oriente, patriarcado chamado greco ortodoxo de Antioquia. É importante falar greco ortodoxo porque existe um outro grupo religioso, que nós temos até uma boa relação, mas é outro grupo que é a igreja assíriaca, né, mas é outra religião, outro grupo religioso. O patriarcado greco antioquino no Brasil, que há que se reconhecer que faz um trabalho de muitos anos e de muita qualidade na pregação do Evangelho no Brasil. A igreja sérvia, né, de Belgrado, é a igreja, realmente a igreja da Sérvia. A igreja ucraniana no Brasil, ela faz parte do patriarcado de Constantinopla, né? Então entra no que eu disse do patriarcado de Constantinopla. E acredito que, se não me falha a memória, são essas. É necessário que seja alguma dessas jurisdições, talvez me falhou a memória recordar de alguma, mas das que pelo menos o que eu posso recomendar nesse momento que eu me recordo das igrejas, as jurisdições ortodoxas presentes no Brasil são essas. Jurisdição Patriarcado de Moscou, Igreja de Varsóvia, Polônia, Igreja Polonesa, Igreja Sérvia, Igreja Antioquina. Talvez se lembre de mais alguma presente no Brasil? Não. Eu acredito que sejam essas quatro. Polônia, Antioquia, Sérvia, Constantinopla e Patriarcado de Moscou, sim. O Patriarcado de Moscou. Né? Fora dessas jurisdições, não existe presença ortodoxa no Brasil. Então fica o aviso aí, porque tem muito picareta. Todo lugar tem picareta nisso aí também. Ele já viu de tudo, né? Tem patriarcado da Antártida, do Ártico. Tem gente que inventa, mas isso não é ortodoxia. Mas isso não é ortodoxo. Aqui já estão vindo aqui em primeira mão. Então buscar uma igreja canônica. Sim, porque independente do rito, ortodoxia não é rito. Ortodoxia é fé e comunhão. Sim. Fé verdadeira e comunhão
com Cristo, Eucaristia. Não é o rito. Uma igreja poderia, no meu caso do Brasil não tem, ela pode ter até o rito latino, mas o que faz dela ortodoxa, independente do rito, é a comunhão dela, é a participação dela na una Eucaristia, Sim. que é a igreja ortodoxa, essa comunhão eucarística. Então fica o aviso aí, eu termino a entrevista, eu já falei no canal aí que vai ter... As entrevistas serão mais longas, né? Tem que ser uma coisa mais trabalhada. Então são vídeos um pouco mais longos. O canal vai ter tudo. Vai ter para quem só gosta de zoeira, só de brincadeira, só de coisa. Vai ter também essa parte aí, mais informal, mais curta. E vai ter para quem quer se aprofundar nas coisas, também vai ter. Então tem para todos os gostos aí. Tá certo, pessoal? Agradeço meu amigo Elias, Deus abençoe ele sempre. Agradecer também, eu tenho um colega nosso que está aqui, que eu não ganhei na Mega Sena nem fiquei rico não. Essa qualidade melhor aí é porque eu estou no celular do amigo aqui, Alexandre. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. E vamos que vamos. Tamo junto.